Olá, Lucas, aqui é o Gabriel. Vamos iniciar o vídeo de verificação do seu exercício E2 no curso de Spider Project SPU. Então, já estou aqui com o projeto que você enviou pelo Moodle. Vamos abrir esse arquivo. Anote aí, por favor, o número 95 como primeiro da sua sequência numérica. Esse número você pode enviar em resposta no fórum de aula dessa unidade 1, onde eu mandar o link do vídeo. Logo embaixo você pode responder com essa sequência que eu estou passando para você. Bem, nesse arquivo, nesse exercício E2, nós entramos no gerenciamento do tempo, no nosso projeto, e nós estamos interessados em ver a lista de atividades com as suas durações, a sua documentação, o sequenciamento dessas atividades em precedência. Vamos comentar sobre retardos e antecipações, sobre os marcos do projeto, a RAMOC. Nós temos um modo específico para ver, que foi o 15, já está aqui. E aí nós temos algumas colunas para comentar. E nós temos também calendários. Então vamos por parte. Vou clicar aqui em atividades para ver uma lista geral das atividades do seu projeto. Estou vendo aqui que você criou 79, né? No modelo do nosso curso, nós temos todos os alunos fazendo o mesmo projeto. Então, nós temos um projeto exemplo e todos vocês respondem o exercício da mesma forma. Nós temos até mesmo um gabarito já divulgado, onde você pode verificar se acertou, né, o que errou e conferir essa resposta. Eu não vou estar interessado em ver se você criou especificamente a lista de atividades e inseriu elas todas dentro dos pacotes de trabalho, sequenciou da mesma forma, porque isso você pode ver com seus colegas e na correção, no gabarito. Nós vamos fazer comentários gerais de um arquivo ou do que um arquivo deve ter na prática, né, num projeto que estivesse acontecendo de fato. E vamos comentar todas essas necessidades ao longo da verificação: atividade, documentação, sequenciamento, marcos, RAMOC e calendário. Então, aqui eu tenho todas as suas atividades. O que nós podemos verificar aqui? Eu tenho a duração, então todas essas atividades elas devem ter uma duração definida. Eu vou pegar o tipo de atividade aqui, ou o tipo de linha nesse caso. Por quê? Porque o Finder ele classifica os marcos, né, milestone, aqui dentro de atividade. Não são muito bem atividades, mas elas estão aqui. Então, organizar por coluna, eu tenho aqui o tipo duração, não tenho nenhuma do tipo produtividade, por enquanto, mas todas essas com duração eu vejo que tem, de fato, durações. E todas que não têm duração são porque são marcos. Algumas dessas pode ser que estejam com duração padrão ou você incluiu a duração que o exercício solicita. Isso você pode verificar junto ao gabarito. Ok. Outra coisa que nós podemos ver aqui, deixa eu puxar isso para cá, são os predecessores e sucessores. Se eu venho aqui, eu venho em P de predecessor, atividades predecessoras, e S, sucessível. O que eu desejo verificar? Somente o término e a RAMOC devem conter vazio aqui em atividades sucessórias. Vamos pedir para classificar. Ordenar por coluna. Então, eu tenho outras aqui. Ó. Eu tenho a supervisão, que é RAMOC, ok? O término e o encerramento. Encerramento de duração. Vamos dar uma olhada nisso. Vou anotar aqui. Então, ó, é o código 8. Encerramento. RAMOC, ok. Término, ok. E tem uma atividade 47. 47. Que estão sem término. Aproveita, anota 47 como próximo número da sua sequência numérica. E vou ordenar também por predecessor e é somente o início, ok? Então esse não tem problema. Importante nós fazer essa verificação para nossa rede estar fechada, é uma boa prática dentro do gerenciamento, ter a minha rede de precedência fechadinha corretamente. Então vou voltar aqui para o meu Gantt
Vamos achar aquele cara encerramento. Vou inserir aqui o código. Eu tenho 6 encerramento. 6 encerramento. Projeto inteiro. Encerramento tá aqui, ó. Ele tem predecessor, mas não tem sucessor. Então, devia ter uma atividade de 75. Não, depois dá uma olhada. Vou puxar e vou jogar para o término. Repare que uma forma mais fácil de você fazer o sequenciamento é através aqui do gráfico de Gantt, onde nós temos o cursor do mouse muda para o formato de uma aranha e a gente faz só arrastando, clique e arrasta, a gente faz esse sequenciamento. Mas não precisa ser exatamente em cima da atividade. Pode fazer em qualquer lugar da linha. Então vou clicar aqui no meio da linha e arrastar para cima e largar aqui, e ele já fez esse sequenciamento para mim, por padrão, término para início. Então joguei ali, sequenciei, agora está fechado aqui essa minha rede. Era o 6 encerramento e a atividade 47. Atividade 47 está aqui, ela não tem sucessor também, por algum motivo. Ela está dentro do que? Tá, vou jogar para encerramento. Vou jogar para término. Pronto, joguei para término. Agora ela tem uma sucessora. Se não for esse, se for outro, é só refazer aqui. Ok? E aí fechamos essa verificação da rede fechada certinho. A sua Ramok está indo do início ao término da execução. Bacana. E aqui a gente tem o término do projeto. Repara que ele não está no caminho crítico porque falta sequenciar. Pronto, agora ele está no caminho crítico. Caminho crítico, né, aquela com folga zero, você vai encontrar ele ao longo do seu projeto. Vamos dar uma olhada aqui. Alguns desses não tem. Vou pegar para ver o caminho crítico. Eu posso ver simplesmente visualmente aqui, ou eu pego as folgas. Aqui estão as folgas. Esse float aqui. Provavelmente por alguma questão de calendário, ele não está considerando como fazendo parte do caminho crítico. É o seguinte, vou pegar aqui, botar detalhado. E tá. Esses caras aqui usam calendário 24 horas, provavelmente. Eu não estou vendo assim as. Vou aumentar aqui a escala. Pronto. Mais fácil. Não, não usa não. Usa dia normal. Não, trabalha só à noite. Ele trabalha só à noite. Dá pra ver aqui que a folga, a linha mais fina é o período de inatividade. Tá bem no meio da coluna, então ele trabalha à noite. Vou mostrar o projeto inteiro. Pronto. Por que esses camaradas aqui estão com folga total igual a 2 dias? Em algum lag, em algum lugar, folga livre. Vou mostrar aqui. Vamos dar uma procurada. Uma coisa que eu posso fazer, quando geralmente tem problema de calendário, por exemplo, se eu visualizando aqui encontrasse uma folga livre decimal, por conta de incompatibilidade de calendário, uma coisa interessante, principalmente num projeto grande como esse, é vir aqui nas propriedades do projeto e dizer que a folga livre, a atividade é crítica se não for maior que 8 horas, por exemplo. Então, se eu tiver uma folga menor ou igual a 8 horas, ele vai considerar como fazendo parte do caminho crítico. Código inválido. O código aqui do projeto. Vou botar 2. Lucas, não pode ter espaço. Ok. E aí ele consideraria tudo que é menor que 8, aqui em total float em hora,
como fazendo parte do caminho crítico, o que não é o caso aqui, porque esses que estão zerados são os que estão pintados lá. Tá? Esses três aqui. Agora, por que esse cara tem 32 horas de total float? Opa, fiz errado. Vou jogar para eles. Propriedades. Vou dar uma olhada melhor nisso. Vamos dar uma olhada, a gente pode comentar depois na sala de aula da unidade, para a gente não gastar tempo aqui do seu vídeo. Bem, já que a gente começou a falar de sequenciamento, vamos dar uma olhada aqui nos tipos de sequenciamento que nós temos. Vou na atividade 10, aleatoriamente na atividade 10. Se eu pegar qualquer um desses links, eu vim em propriedades, links, eu posso vir nas propriedades do link específico e ver os tipos de sequenciamento que nós temos. Então, término para início, término, término, início, 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 término. Todos esses dizem o que a atividade predecessora manda, como ela define algo da sucessora. Então, não necessariamente a atividade predecessora acontece antes, no tempo da sucessora. Na relação, por exemplo, início para término, o início da predecessora define o término da sucessora. Logo, a sucessora no tempo acontece antes. Mas antes quando? Definido pela predecessora. A regra é a predecessora sempre manda. E nós podemos alterar essa definição de início ou de término através de retardos e antecipações. Por exemplo, se o meu retardo ou antecipação, no caso aqui do Spider conhecido como lag, se esse lag for zero, como é o padrão, essa restrição acontece imediatamente. Então, assim que uma atividade predecessora termina, nesse caso da primeira seleção, na primeira oportunidade, o mais rápido possível, a sucessora vai se iniciar. Se eu tiver aqui, por exemplo, um dia dentro deste calendário, a predecessora vai terminar, vai se passar esta duração que eu defini, e aí sim a sucessora se inicia. Okay? Nós tínhamos 3 atividades que precisavam ter lags, a 20 era uma delas, também duplo clique aqui, pegar link, e aí eu não lembro se é para 21 ou para 19. Tem propriedades, tá 100, aqui tá 100 também, dá uma olhada lá depois, mas é basicamente isso que nós comentamos. Os retardos podem ser também por volume. Então, faltando um certo volume para acontecer ou passado um certo volume, você vai antecipar ou reduzir. Lembrando que antecipar é só colocar negativo na frente. Então, se for em função do tempo, por exemplo, eu quero 4 horas antes. Então, 4 horas antes da predecessora terminar, a sucessora se inicia. Então, dessa forma que eu faria. Aqui, a alteração de calendário para o lag é se eu quiser definir períodos específicos. Por exemplo, seria interessante se eu quisesse definir que deve-se passar um final de semana entre atividade, ou deve-se passar 3 terças-feiras, ou um mês num calendário diferente do da atividade predecessora. Caso contrário, o calendário normal vai ser o calendário da atividade predecessora. Anote aí, por favor, o número 101 como próximo da sua sequência numérica. Vamos fechando aqui. Eu comentei um pouco mais sobre isso na verificação do Cristiano. Se quiser dar uma olhada lá, ficou interessante. Bom, falamos das atividades, da sua duração e do seu sequenciamento. Vamos falar um pouquinho sobre a documentação. Da mesma forma que nós tínhamos links externos para a definição da app e mais atividades, nós poderíamos ter também para as atividades. Ou, melhor dizendo, como tínhamos antes para a app, agora podemos ter também para as atividades. Mas também, aqui no campo de anotações, nós podemos inserir documentações importantes para o projeto. Então, aqui nós poderíamos ter uma descrição, critérios de aceitação, premissas, restrições. Esses seriam os campos principais que eu sugeriria que todas as atividades tivessem. Outra questão interessante, especificamente para o uso da ferramenta,
seriam critérios de agendamento, que é por que você definiu, por exemplo, por que você levou em consideração uma duração específica, ou por que você definiu como produtividade ou duração uma atividade, ou porque ela foi sequenciada início para início, ou término para término, ou porque uma restrição de não começar antes de foi definida. Essa documentação de critérios de agendamento são interessantes também para, mesmo depois você ou outras pessoas dentro do grupo de trabalho, dentro do grupo de gerenciamento, possa entender melhor. Depois de tudo isso, você pode copiar, colar no Word e pedir para todo mundo assinar para ficar conhecido por todos. Assim a gente colabora também com a comunicação do projeto. Não só de atividades é feita este exercício, nós temos também os marcos. Então, se eu pedir para filtrar aqui no tipo, vamos filtrar por valor, quero mostrar somente marcos, nós temos esses marcos aqui. Uma coisa interessante que eu recomendo é inserir um nome mais completo para esse início. Então aqui, por exemplo, início do projeto. Aqui seria início de obra na estação, o início da estação, início da vila. Por quê? Se você quiser exportar somente a parte do gráfico de Gantt, facilita. Aqui é fácil porque está dentro de obras na estação. Mas digamos que eu tenho um marco intermediário aqui, que seria um material entregue, ou comprado, ou liberado, uma licença recebida, qualquer marco intermediário que eu tenha feito para facilitar o entendimento das partes. E eu queira fazer um relatório específico desses marcos, que sejam requisitos de alguém. Então facilitaria essa leitura. Outra coisa interessante específica da ferramenta, deixa eu tirar aqui o filtro, eu estou sequenciando, cliquei aqui e o início está muito longe, não quero ficar arrastando e me perdendo. Eu quero isso aqui, aí vai vir para cá e fica meio perdido, não quero fazer assim. Então eu quero que uma atividade qualquer somente se inicie a partir de um desses marcos que eu criei. Duplo clique, links, adicionar, e aí vou procurar aqui. Pô, eu tenho esse término, qual término? Eu tenho mais um término, e aí eu poderia vir pelo código, mas aí, poxa, legal, tem que fechar aqui. Qual que eu quero? Esse aqui. Qual é esse código? Seria código, já tá aqui já. Código 46. Aí eu volto onde eu estava, código 46. Então, se tivesse já no nome, término da vila, eu já encontraria de forma mais fácil. Uma dica aí pra gente. Bem, anote, por favor, o número 3823,48 como próximo da sua sequência numérica e vamos partir para calendários, que é um assunto bastante interessante, bastante flexível, que pode ser usado de diversas formas e nos auxilia na parametrização e na modelagem do nosso projeto. É sempre bom lembrar que esse arquivo do Spider, ele é uma modelagem de algo real, da mesma forma que um desenho do CAD ou de um modelo 3D de alguma coisa, o arquivo de uma ferramenta de gerenciamento de projetos é um modelo computacional, matemático computacional, da realidade que nós estamos planejando e executando. Então, além de prever, da gente conseguir prever e planejar o futuro, nós estamos registrando também, mais para frente, vamos falar de controle, registrando o que aconteceu. E para parametrizar e modelar de forma correta, nós temos, muitas vezes, diversas formas. Então, por exemplo, de incluir restrições. Se eu quiser que uma atividade somente se inicie a partir de uma certa data, a forma mais fácil, com certeza, é criar uma restrição de não começar antes de. Começa 36 aqui tem. Mas, por exemplo, eu poderia criar um calendário onde até aquela data eu não tenho trabalho, e a partir dela eu tenho. Ou eu dizer que um recurso específico, que nós vamos ver mais para frente, a opção de recursos. Recursos são pessoas que trabalham no nosso projeto. Que até lá eu tenho 0 dele e a partir daquela data ele chega. E aí a ferramenta, o Spider, vai conseguir agendar
já que ela usa esse recurso. Então, tem diversas formas diferentes de fazer a mesma coisa, e o entendimento de calendário é muito importante porque ele é bastante flexível no Spider. Todo calendário, deixa eu clicar aqui, ele é composto da sua semana de trabalho, sua weeks, e das suas exceções. A semana de trabalho, ela define a forma padrão que um calendário vai possibilitar ou vai viabilizar as atividades, as horas de trabalho para as atividades. Não necessariamente é uma relação de um para um, onde somente uma semana de trabalho está ligada a um calendário específico. E sim, vários calendários podem usar a mesma semana de trabalho. Então aqui nós temos, por acaso, 5 calendários e 5 semanas. Mas se eu quiser criar, por exemplo, 2 calendários de 24 horas, onde um eu dou folga nos feriados e o outro não folga nos feriados, trabalha direto, eu criaria 2 calendários, diria que ambos usam a semana. Cadê a semana? A semana 3, só que em um deles eu colocaria exceções e outras não, certo? Por exemplo, Ano Novo e Natal. Então você já criou aqui Ano Novo e Natal com semanas em branco, ok? E você pode definir essas exceções nos seus calendários. Vamos criar uma nova? Vou criar aqui, cadê? Insert. Já botei. Quando vai ser o Carnaval 2000? Ou quando foi Carnaval 2012? Vamos procurar? Deixa eu ver. Vou chutar. Não vou procurar, não. Vou pegar aqui, ó, em 2012. Foi, digamos que tenha sido em fevereiro, dia 10. Até dia. Vou dar os 4 dias. 14 de fevereiro de 2012. E digamos que o carnaval sempre aconteça na mesma data, né? Todo ano. Vou botar aqui carnaval. Botei essa recursão. E quais calendários vão utilizar isso? Vou aplicar. Quais calendários vão utilizar isso? Eu posso vir direto aqui e já definir. Vamos botar no comercial. E calendário de dias não comerciais também. Noturno não importa. Calendário 24 horas também não importa. Uma coisa importante é definir aqui. Por padrão, ele já veio a semana em branco. Se por acaso, porque é a primeira, tá? De código zero. Se por acaso eu tivesse alterado essa semana, tomar cuidado com isso, ele incluiria outra semana aqui, essa semana que eu mudei. Vou dar ok para explicar melhor. A sua semana em branco é a primeira da linha. Aqui, ó. Porque o código zero está ordenado por código, é a primeira. Se eu, por algum motivo, mudar essa semana, mudei o nome e coloquei aqui. Não vou fazer isso porque vai bagunçar tudo. E coloquei um dia de trabalho aqui. Só trabalha segunda-feira, por exemplo. Ao criar uma exceção nova, ela vai ser criada com essa exceção de trabalhar segunda-feira, porque exceções não quer dizer dias onde não se trabalha, e sim dias que eu vou trabalhar de uma forma específica, de uma forma diferente da minha semana padrão. Por exemplo, eu não trabalho, cadê? Um calendário específico onde só se trabalha final de semana, mas por algum motivo eu vou trabalhar no mês de abril. Nesse calendário aqui, no mês de abril, eu vou trabalhar todo dia. Ou vou trabalhar, ou metade do ano eu trabalho de um jeito, outra metade de outro jeito. Como eu faria isso? Eu teria que usar a exceção, onde eu escolheria aqui uma semana de trabalho específica, ok? Uma semana de trabalho específica que eu digo, uma semana de trabalho onde se trabalhe em alguma hora que eu queira, né? Ou que não seja uma semana em branco. Bem, calendários foi. Tem no nosso projeto, a parte do túnel. Onde é que tem túnel aqui? Eu anotei aqui. O túnel se trabalha à noite. Deve ser esse cara. Vamos dar uma olhada aqui. Túnel. Túnel se trabalha à noite. E tá acontecendo dessa forma. Dá para ver aqui nesse detalhamento. A linha vou botar em hora. Dá para ver melhor porque que eu já sei que acontece isso. Aqui está em hora.
Cadê o túnel? Túnel. Aqui já é túnel? É. Dá para ver aqui, ó, de 5 às 22, depois por algum motivo pulou às 23, deve ser o almoço, a janta no caso, né? E até às 7. Tá? Isso eu conseguia ver antes assim também. No meio da coluna tá fino. Lembrando que esse aqui é um cronograma detalhado, que é uma das opções aqui do agendamento. Botei aqui, ó, cronograma detalhado. Se eu desselecionar isso, vai aparecer uma barra contínua. Eu prefiro mostrar também para já pegar essas nuances de calendário, de período de natividade e por aí vai. Bem, anote aí, por favor, o número 67, igual essa atividade aqui, como próximo da sua sequência numérica. Bastante coisa que nós poderíamos comentar ainda. Por exemplo, início mais cedo, início mais tarde, que está definido somente pela folga, mas tudo isso foi debatido não, apresentado no vídeo da aula. Então, se você tiver qualquer dúvida referente às colunas que estão nesse modo 15, é necessário que você debata na sala de aula, pode perguntar diretamente para mim também. A gente grava outro vídeo, a gente marca para conversar, a gente responde no fórum da sala de aula da unidade. Ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo exercício. Um abraço. Tchau.